comigo. Para você que nunca teve contato, vamos logo ler a primeira questão só para você entender e ir se situando. E a gente vai para um conteúdo inicial e depois vamos entrar no conteúdo propriamente dito para você não começar nesse conteúdo e pensar o que diabo é que essa mulher tá falando. A gente vai iniciar e depois vamos continuar aqui para resolver a questão. Mas vamos ler primeiramente a questão. Ó. Vamos lá, aqui no slide comigo. Primeiro madrugadão para MCE. Direito administrativo, meu nome. Aqui eu vou colocar meu Instagram, beleza? Quem não me conhece pode dar uma olhadinha no meu trabalho lá. Ciane Lima. Beleza? Com 2 N's e 2 A's, tudo junto aí. Então vamos lá, primeira questão. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, porque eu falo rápido mesmo, pode dizer aí, viu? Eu tento falar um pouquinho mais devagar. Lá na primeira questão, ó. No tocante às formas de realização da função administrativa, assinale a opção correta. Então observa aqui que ele quer o item certo. Ele falou de quê? Realização da função administrativa, que a gente vai já ver. Mas observa o item A, só para a gente ir se situando. A descentralização por outorga ocorre quando o Estado transfere, por contrato ou ato unilateral, a execução de serviço para que este seja prestado em nome e por conta e risco do outorgado. A pessoa que não estudou, ela vai olhar assim, o que de acho, eu não sei nem o que é descentralização por outorga, nem sei o que de acho é um contrato, um ato unilateral, não sei de nada. Aí se eu for explicar logo esse conteúdo, a pessoa vai conseguir até resolver a questão, mas não vai entender o contexto do direito administrativo. Então vem aqui comigo. Quero que você entenda esse contexto inicial. Aí a gente vai caminhando já para resolver a questão. Beleza? Vou apagar aqui. E a gente vai conseguir explicar o conteúdo. Mas já adianto, se você não entender tudo, não tem problema. Muita gente, como eu disse, nos comentários está tendo primeiro contato. Eu quero que você tenha um aparato geral. Quero que você saia daqui pelo menos sabendo o que de acha é o direito administrativo. Vou botar aqui a disciplina. Direito administrativo e o meu nome, beleza? Vamos lá. A gente vai entrar aqui no conceito inicial, ó. Direito administrativo. Ó, se eu perguntasse aqui, o que é o direito administrativo? Ele é o quê? Ele é um ramo do direito. Ai, gente, tu tá falando o óbvio. Mas eu tenho que falar o óbvio para você entender. A gente tem, né, o curso de direito, lá a gente tem disciplinas como direito penal, que você vai estudar também para o concurso, processual penal, legislação extravagante, direito penal militar. E aí, um desses ramos é o direito administrativo. Cabe frisar que ele é um ramo do direito público. Que de acha é isso, gente? Que ele é um ramo do direito público. Aqui a gente vai ter a vontade prevalecendo a supremacia do Estado. Então, eu vou fazer esse link, ó. Que a gente vai pegar a supremacia do Estado. Aqui a gente tem uma relação vertical. Por isso que é público. Onde a gente tem a figura do Estado, aqui acima. E a gente tem aqui o âmbito privado. Nós, particulares. Então, observa, aqui o Estado ele se põe no topo, atuando perante o direito administrativo. Por isso que é um ramo do direito público. Além disso, é o direito administrativo que vai regular a atuação do Estado. Quando? Quando ele atuar com os seus agentes públicos, você, policial militar, ou também com os seus particulares. Alguém que trabalha, por exemplo, na esfera privada. Então, o Estado tanto regula perante o direito administrativo essa relação que ele possui com os seus agentes públicos, quanto com os particulares que estão regidos também. E aí, esse é o direito que vai atuar com a função administrativa. E o que diabo é essa função administrativa? Função de administrar, que basicamente se refere a quê? Execução. Você lembra sempre de execução. Por quê? Porque aqui é o pessoal que vai colocar a mão na massa para a atividade do Estado funcionar. Até aqui, tudo ok. Somente para a gente ter uma base aqui, tá tudo ok.
Vamos colocando aí. Senhor, estou entendendo. Agora só o pincel, deixar um pouco maior, né? A letra, pode deixar. Vamos colocando aí. Tá dando para entender, quem nunca teve contato até aqui, que o direito administrativo é um ramo do direito público. Por quê? Público. Porque o Estado está acima do âmbito privado. Então, o direito público prevalece. E, além disso, o Estado, ele vai regular as suas relações com os agentes públicos e os seus particulares através do direito administrativo. Tudo ok, né? Então vou aumentar um pouquinho mais a letra e a gente vai jogar um pouquinho para cá mais o quadro, certo? Até aqui não tem relação com o seu edital, mas eu trouxe para você entender o que seria esse de acha aqui, que é o direito administrativo. Então vamos lá, ó. A gente falou do Estado, mas eu quero que você entenda essa diferença aqui, ó. De Estado, governo e administração pública. E administração pública. Esse Estado que a gente está comentando aqui não é o Estado que a gente divide como Estado membro. Por exemplo, o Ceará, ou então a Bahia, ou o Maranhão. Não são eles. Aqui a gente abrange o Estado-nação. Vou tentar fazer a figura aqui do Brasil. Eu sei que não é assim não, beleza? Mas imaginemos assim. Então aqui, quando eu trato do Estado no direito administrativo, seria isso tudo. Seria a nossa nação. Não é um Estado particionado. Por exemplo, o Ceará aqui não é. Não é o Rio Grande do Norte. É tudo, é o todo. É o Estado soberano. Beleza? O Estado-nação. E aí esse Estado, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Mas não é uma pessoa como nós. Ele é uma pessoa jurídica. Jurídica. Territorial. Porque tem um território. Territorial. Soberana. Então aqui a gente está tratando basicamente da República Federativa do Brasil. Tem soberania em relação aos outros países. O Estado brasileiro é soberano. Os Estados Unidos é soberano. É esse Estado que a gente está tratando aqui. O governo, ele basicamente faz o quê? Ele dirige. Vou aumentar a letra aqui, né? Ele dirige as atividades do Estado. É como se ele fosse um mandão, certo? Então, eu vou coordenar aqui as atividades desse Estado. Mas a gente tem a galera, o povão, que é como se fosse nós, a administração pública. E aí a gente se refere também à função administrativa. Por quê? Porque aqui é a galera que vai executar, vai colocar a mão na massa. Então imaginemos o seguinte, o Estado, você sabe que é uma pessoa jurídica territorial soberana, a gente tem a nação, e aqui a gente tem dentro desse Estado o governo, que eu vou organizar. Não, eu vou reparticionar esse Estado-nação, esse Brasil, dessa forma. Vou dividir em estados e municípios, quem isso tem que estar fazendo é o governo, vai direcionar. Só que ele vai direcionar para alguém executar, que é quem? A administração pública. A gente faz parte disso aqui, beleza? Então eu, como policial militar, estou executando. Faço parte do quê? Da administração pública, executando a atividade do Estado. E aí tem grande correlação uns termos com os outros. Cuidado para não confundir. Às vezes pode dizer que, uma questão, né, que o governo executa, ou a administração dirige, certo? Isso aí em outros concursos, né? Porque até o edital passado não tinha esse conteúdo no edital. Mas, novamente frisando, eu trouxe para você entender o aparato geral do direito administrativo. Pronto, até aqui a gente chegou no ponto que eu queria conversar com você, que é isso aqui. Isso aqui é que a gente vai focar no direito administrativo propriamente dito. Por quê? Porque essa parte de governo, de direção, você vai estudar lá no direito constitucional com outro professor, beleza? Aí comigo você vai estudar aquilo. A gente vai focar aqui. Essa parte de execução. E aí, esse conteúdo já está previsto no seu edital, porque está dentro da organização administrativa. Então, é como se a gente pegasse ele, que ele tivesse em forma ampla, e a gente vai destrinchar. Vamos entender aqui, ó. Essa administração pública, a gente tem uma divisão. A gente tem o que a gente chama, ó, de administração. Administração direta. Direta. E a gente tem também a chamada administração indireta. Até aí, tudo ok? Novamente participar no chat, para ver se está todo mundo entendendo. Por favor. Até aqui, tá tudo ok? Suene, eu nunca tive contato com direito administrativo, mas você tá entendendo? Eu quero você que nunca teve contato com direito administrativo, eu quero que você participe. Tô entendendo, Suene, tô entendendo até aqui. Comenta aí, por favor. Show, muito obrigada, viu, pelo feedback. Então vamos continuar, ó. Novamente, pegando isso aqui, que é o nosso foco
de estudo para o direito administrativo, e a gente está destrinchando ali. E esse tópico ele pode ser chamado também, ó, todo, que a gente vai estudar a partir de agora, organização administrativa, que é a organização da parte do direito administrativo. Organização administrativa. Pronto, aqui a gente tem a administração direta e indireta, como se a gente estivesse destrinchando a administração pública. E a administração direta é formada pelo quê, Suiane? A gente tem o que eu gosto de chamar de quê? Um mnemônico. MUD. É formado por esses 4 entes políticos. Eles são o quê? Entes políticos. E quem é esse MUD? Ó? São os municípios, a União, o Distrito Federal, vou colocar assim, DF, e os estados. Peraí, gente, está confundindo minha cabeça. Pronto. Nesse caso aqui, os estados são os estados membros. Então, observa, aquele estado aqui, ó, estado com E maiúsculo e singular, é o estado-nação. Os estados da administração direta, ó, com S, são os estados membros da nossa República Federativa do Brasil. Pronto, aqui entra, por exemplo, o estado do Ceará. Então, eu afirmasse, gente, que o estado do Ceará faz parte da administração direta. Tá certo ou errado? Certo. Município de Fortaleza faz parte da administração indireta. Falso. Por quê? Porque ele faz parte da administração direta. Então, quem é que faz parte da administração direta? São esses 4 entes. Ó. MUD, municípios, União, Distrito Federal e estados. E o que faz parte dessa administração indireta? Que a gente tem outro mnemônico, que é o chamado fase. Também são 4. Dá só para você não confundir, né? Um mnemônico com o outro. E aqui o que seria? Aqui eles já são entes ou entidades administrativas. Administrativos. E aí o que é esse fase, Suene? Ó, fundação pública. Fundação pública. Eu não sei o que é uma fundação pública. No decorrer do curso, quando você adquirir, você vai conseguir compreender. Porque, infelizmente, aqui é pouco tempo. Cada professor tem 1 horinha para resolver questões e tentar ofertar uma rama de questões e o conteúdo pertinente. Mas não dá para a gente destrinchar tudo. Infelizmente, é pouco tempo. Mas isso aqui tudo é destrinchado. Ó. Fundação pública, autarquia. O que mais? O S. Sociedade e economia mista, eu vou botar 100. E o E de empresa pública, eu vou botar EP. Beleza? Então, aqui já pode ser uma questão de prova. Afirmar o quê? Que a fundação pública faz parte da administração direta. Você vai marcar falso no item. Ou afirmar que a autarquia faz parte da administração indireta. Verdadeiro. Mas, além disso, eu quero que você entenda isso aqui. Que é basicamente o seguinte. A administração direta, ela basicamente cria a administração indireta. A administração indireta. Então, é como se a administração direta ela já fosse originária. E a indireta ela vai derivar da administração direta. Um exemplo. Lembrando que aqui se faz através de lei. Podendo ser através diretamente por lei ou uma autorização da lei, que é diferente. Uma coisa é eu criar uma lei para criar uma autarquia. Outra coisa é ter uma lei que autorize a criação de uma sociedade de economia mista, por exemplo. Beleza? E aí a gente tem a administração direta criando essa administração indireta. Vamos pegar um caso prático. Vamos pegar o caso, por exemplo, aqui da nossa União. União. União que faz parte o quê? Ó, da administração direta. Pronto. Ele vai criar, por exemplo, o INSS. O INSS não faz parte da administração indireta, não. Faz. Por quê? Porque ele é uma autarquia. Então, precisa saber? Precisa. Alguns exemplos de autarquia você precisa saber, porque cá em prova a gente vai já ver em questão. E um deles é o INSS. Ou também, por exemplo, a Petrobras, que é um exemplo de sociedade econômica mista. E aí, quando a gente for resolvendo, você vai conseguindo fixar. Mas não vai bitolar nisso. Quero que você entenda esse aparato geral. E eu estou colocando no caso concreto para você entender como é que funciona na prática. A gente tem a União, que lá na parte do direito constitucional, no artigo, salvo engano, 20, 21, tem a competência da União na Constituição Federal. Por exemplo, basicamente para regular a previdência social. E aí, o que é que acontece? A União ela já tem muitas competências que a Constituição encarrega para ela. E ela se vê assim,
Puta merda, eu tô cheia de coisa. Tu, quando tua mãe manda tu lavar a louça, dobrar a roupa, lavar o banheiro ao mesmo tempo, já fica doidinho. Imagina aí a união com várias competências ao mesmo tempo. Aí tu vai e delega pro teu irmão, ó. Puf, faz tu que é mais novo, gatinho. Aí o que acontece? A união também, ela quer se desafogar. E ela vai, por exemplo, e cria o INSS, para cuidar, basicamente, da Previdência Social, que era a competência dela. Entenda, isso aqui seria um processo. Ó. A União criando o INSS, que se daria através de quê? Você já sabe. De lei. E o que é que o INSS entra aí? Por quê? Porque ele é um tipo de autarquia. Autarquia que faz parte da administração indireta. Deu para entender até aí? Tudo ok? Disse sim ou se não, está dando para entender esse caso concreto. Da União criando o INSS. A União, que é a administração direta, criando uma autarquia, que é o INSS, um ente da administração indireta. Tudo ok? Demétrios está perguntando o que é DF, que é isso, Demétrios? Distrito Federal, homem. Não está atendendo o assunto da administração direta. Esse assunto é a organização administrativa. A gente tem a administração pública como nosso foco, aqui para a gente focar. E aí essa administração pública é como se ela se dividisse, ó. Dentro aqui a gente tem a administração pública direta e a gente tem a indireta. E aí eu só fiz jogar o quê? Pra cá, porque tem mais espaço. E explicar para você o que de acho seria cada uma. É basicamente o quê? É quem executa diretamente as atividades da administração pública e quem executa indiretamente. Por quê? Porque a competência era da União direta. A Constituição Federal já jogou para a União cuidar da Previdência Social. A União, não, eu tô cheia de coisa. Eu vou jogar para o INSS, que de forma indireta vai ter que cuidar. Porque não estava delegado para ele essa competência da Previdência Social, estava para a União, de forma direta. Não, mas União, não, quero não. Tô cheio de coisa, eu vou criar aqui, puf, vai INSS, pega nos teus peitos. A União criando o INSS, isso aqui a gente vai chamar de quê? Descentralização. Então, esse processo, quando a administração direta cria um ente da administração indireta, é o quê? Descentralização. Beleza? A gente vai já ver que tem dois tipos de descentralização aqui pra gente estudar. Mas o que eu quero que você entenda inicialmente. A administração direta, criando um ente da administração indireta, qual é o processo? Descentralização. E aí a gente tem até um mnemônicozinho, né? Mnemônico não, um macete, ó. Tem o E aqui, ó. E o C. Aqui seria assim, ó. Cria entidade. Por que tu tá falando isso, gente? Porque a gente tem a desconcentração, que a gente vai já ver que é a criação de órgão, para você não confundir. Mas observa, cria ente ou cria entidade, então só pode ser descentralização, tá aqui, ó, ente ou entidade, beleza? A gente vai já ver desconcentração, que é a criação de órgão. Mas eu quero que você tenha pelo menos uma palavra geral, se tá entendendo até aqui. Jackson tá entendendo, Camila também, beleza? E aí a gente vai só destrinchar a descentralização pra gente já conseguir resolver pelo menos essa primeira questão. Beleza? Então, quem não copiou essa parte aqui, tira um print aí, né? Essa parte inicial. Não serve basicamente para o concurso diretamente, serve só para você ter um entendimento sobre o que seria direito administrativo. Beleza? Então, vou apagar. 3, 2, 1. Vamos lá. Aqui a gente vai fazer o que agora? Destrinchar a descentralização. A gente acabou de ver. Um exemplo é quando a União está criando ali o INSS. Criou, pá, tá fazendo o que a União? Descentralizando. Por quê? Porque estava centralizada a atividade de previdência social nela. Não, quero não, vou descentralizar. Pá, pega INSS. Então, por isso que é descentralização. Estava centralizada na União, mas ela não quer. Puf, jogou. Descentralizou, beleza? Aí vamos só entender a diferença aqui de descentralização para desconcentração. A gente conseguir resolver, senão não vai dar tempo de resolver todas as questões. Não, tô só pegando, ó, isso aqui. Vem cá. Pegando isso aqui, descentralização. E agora a gente vai jogar para cá, ó. Pá. Vamos lá. Descentralização. E eu vou colocar aqui, frisando o C e o E, ó. Bizu, para você pegar. Tem o C e o E. Então, significa o quê, ó? Cria ente ou cria entidade administrativa. Que é o quem? Os entes da administração indireta, o FAS. Fundação pública, autarquia, sociedade economista ou empresa pública. Só que aqui a gente tem uma divisão. A gente tem dois tipos de descentralização, que é a descentralização por outorga, que também pode ser chamada por serviços, também é conhecida assim.
por serviços. Por serviços. E também temos a descentralização por delegação, que também pode ser chamada de descentralização por colaboração. Colaboração. Qual é a diferença? Você sabe que aqui vai criar uma entidade. Mas essa descentralização por outorga ou por serviço, ela cria o próprio FASE, que a gente acabou de estudar. Fundação pública, sociedade de economia mista, autarquia e empresa pública. Então, quando a União criou o INSS, que é uma autarquia, vai ser descentralização por outorga ou descentralização por delegação? É por outorga. Ou por serviços, porque é sinônimo. A doutrina trata como a mesma coisa. Mas não é por delegação. Além disso, a por outorga tem o que aqui? Aqui a gente vai ter a transferência tanto da titularidade, quanto da execução do serviço. Então, quando a União, vou botar o U aqui, cria o INSS, a União que tinha aquela competência de previdência social está transferindo para o INSS tanto a titularidade, vai ser titular da previdência social, quanto vai executar a previdência social. Então, é o INSS que vai regular as relações, basicamente privadas, né? Porque você, quando for policial militar, vai ter um regime próprio de previdência. Não vai ser o INSS que vai regular isso. Mas, em regra, é o INSS, na esfera majoritariamente privada. E o INSS vai pegar tanto a titularidade quanto a execução. Pronto, eu sou titular agora, sou o titular da Previdência Social aqui do país e vou também executar esse serviço. Então, sou eu que vou prestar a Previdência Social. Estou ali bem velhinho, vou me aposentar na esfera privada, é o INSS que vai cuidar. Beleza? Essa é a descentralização por outorga ou por serviço. E já a descentralização por delegação ou colaboração é somente transferida à execução. Aqui pode ser basicamente para delegatários, pode ser também para concessionários. Já não sei o que diabo é isso não, você vai saber depois no curso, não dá para explicar tudo, infelizmente. Mas um exemplo, a Enel. A Enel é um particular que vai ser delegado para prestar energia elétrica. Só que vai ser uma descentralização por delegação, porque a Enel apenas vai executar o serviço de energia elétrica, eu não vou ser o titular. Então, sendo da Enel, eu não sou o titular desse serviço, mas eu presto, eu executo. Então, tem essa diferença. A descentralização por outorga, eu transfiro a titularidade também para o ente que eu estou transferindo. Já na descentralização por delegação ou colaboração, somente vou transferir a execução. E pode parecer besta, mas muitas questões trocam. Descentralização por outorga, apenas transfere a execução. Descentralização por colaboração, é titularidade e execução, eles vão trocar na prova. Beleza? Agora a gente vai tentar resolver algumas questões. O que for pertinente, eu vou colocando no slide, porque já são quase 9h15, eu já tenho que sair porque o outro professor já chegou. Beleza? Eu peço desculpas por a gente não ter respondido ainda nenhuma questão, mas eu quis trazer esse aparato geral, vi que tem muita gente que ainda não teve contato com o direito administrativo. E se você gostou, se interessou, né? Porque a gente não entrou nem no conteúdo principal, que é basicamente onde o aluno se empolga mais, né? Tenta se empolgar mais, porque direito administrativo, em regra, a gente não vai se empolgar tanto quanto estuda direito penal, processual penal, que seria livre a teoria do crime, ver como é que você vai fazer um flagrante preparado, um flagrante provocado, o que é aceito, o que não é. Ali você se empolga mais, que vai estar, inerente à atividade, Mas aqui está muito inerente ao seu serviço, ao que você está prestando e à relação que você tem com o Estado, que basicamente seria o seu chefe. Beleza? Mas a gente não vai entrar, infelizmente, agora nesse assunto, para você se empolgar mais, porque não vai dar tempo. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar essa ideia aqui. E aí a gente vai agora tentar resolver a questão, beleza? Porque aí você já teve um contatozinho no que seria isso aqui, o que não seria, pra gente conseguir resolver. Vamos lá, ó. A descentralização por outorga, que a gente acabou de ver que também pode ser chamada de serviços, né? Por serviços. Ocorre quando o Estado transfere, ó, por contrato ou ato unilateral, a execução do serviço para que este seja prestado em nome, por conta e risco do outorgado. Vai estar o quê? Falso. Porque aqui é o quê? Ó, vem cá. Aqui é o quê? Quando ele transfere a execução, somente é o quê? Por delegação ou colaboração. Quis confundir. Quis dizer que é por outorga. Não. Outorga transfere a titularidade e execução. Não é só a execução. Beleza? Por isso que o item A vai ficar falso. Então, o A você vai trocar. Volta aqui comigo no slide. Você bota falso e bota assim, ó. Seria
botar o D, descentralização, por colaboração. Para ficar correto. Por isso que o item A não vai ser o nosso gabarito. Vamos no B, ó. A centralização, quando as atividades administrativas são desempenhadas por órgãos integrantes da administração direta. Verdadeiro. Vem cá, aqui comigo. A gente estudou a administração direta, que são esses 4 entes políticos. E a gente viu que tem um processo em que a administração direta vai transferir a competência que foi a ele designada para a administração indireta, que é a descentralização. Beleza. Mas, quando a administração direta ela mesma executa, aqui a gente tem o que a gente chama de quê? Ó? Quando ela mesma executa, a gente tem a centralização. Centralização. Então, imaginemos o seguinte. Se a União chegasse amanhã, eu não vou mais colocar por INSS cuidar da Previdência Social do país. Quem vai executar sou eu. Estaria o quê? Centralizando a atividade para ele. Quando ele coloca para um ente administrativo, ele está descentralizando. Porque a atividade está centralizada nele. Não, mas eu estou descentralizando porque eu estou criando um ente da administração indireta. Mas se é executado diretamente pela administração direta, a atividade está centralizada. Por quê? Porque a Constituição Federal já designou para ele de forma direta. É seu, então eu centralizei para mim. Mas se eu quero transferir, de forma indireta que ele vai executar o serviço. Por isso que é descentralização. Então saiba diferenciar. A descentralização, quando eu crio a administração indireta. Mas se eu, sendo policial militar, eu estou prestando segurança pública, eu estou executando a atividade de forma centralizada. Beleza? Por isso que diz, ó, a centralização, quando as atividades administrativas são desempenhadas por onde? Pela administração direta, verdadeiro. E se fosse descentralização, Ciane, estaria sendo executada pela administração indireta. Beleza? Então, tá verdadeiro, item B, já é o nosso gabarito do item A. Vamos aqui na C. Ocorre descentralização por delegação quando o Estado transfere determinado serviço público para uma entidade por ele criada. Vem aqui comigo. Quando ele transfere por uma entidade por ele criada, é por delegação? Não. É por outorga ou por serviço. Observa como uma questão vai querer te confundir. Então, se eu criei um ente, é descentralização por outorga ou por serviço. Mas se eu estou delegando, um particular, é por colaboração ou delegação. Ele quis confundir o item A e C. Beleza? Vamos no C. Aqui você coloca. Seria descentralização por outorga. Não é por delegação. Beleza? Ele trocou. D. A desconcentração material ou temática decorre da hierarquia existente entre os órgãos. Se a gente sei que diabo nem desconcentração, quanto mais temática ou material. Eu vou explicar o que é desconcentração, beleza? Aqui mesmo, porque eu não tenho muito tempo. Mas o que seria? Ó, a descentralização, a gente viu que é o quê? A criação de um ente. Ou seja, ou é fundação pública, ou é autarquia, ou é sociedade economista, ou é empresa pública. Mas a desconcentração é dentro. Vem cá, eu vou colocar aqui. Vou colocar, mesmo que não dê tempo para responder tudo, eu quero que vocês entendam. Vem cá. Não dê para responder tudo, qualquer boto gabarito. Beleza? Eu quero que você, que nunca teve contato, saiba o que diabo é essa desconcentração aqui. Que é diferente da descentralização que eu acabei de explicar. Beleza? Vamos lá, ó. A desconcentração ela é diferente. Desconcentração. Tem bem grande para dar para entender. A descentralização, você observa que tinha um C e um E, que era a criação de entidade. Aqui é CO, então não é criação de entidade. É criação de quê? Ó? Cria um órgão. Cria órgão. Aqui a gente vai ter uma repartição interna. Aqui é dentro da própria administração direta ou dentro da própria administração indireta. Ou é dentro de um ou é dentro da outra. Não vou precisar delegar para outra pessoa. Então aqui, ó, é uma repartição de competência interna. É interna. E aqui você pode colocar também, ó, que aqui haverá uma relação de subordinação ou hierarquia. Subordinação ou hierarquia. E aí, só colocando para você entender no caso concreto, basicamente, como é que seria essa desconcentração. A gente tem, basicamente, a administração direta, que você já sabe que é o MUD. Ou é município, ou é União, ou é Distrito Federal, ou é Estado. Vamos pegar o Estado do Ceará. O Estado do Ceará aqui, ó. É um exemplo de administração direta? É, porque faz parte do Estado membro. Todos, salvo engano, são 26 estados, né? Que a gente tem aqui mais o Distrito Federal. Então, todos eles, mais o Distrito Federal, são administração direta. Somente eles não. Todos os municípios também, pá. E a União também, beleza? Só que vamos pegar o exemplo do Estado do Ceará.
Pronto. O Estado do Ceará. O Estado do Ceará é a administração direta. É a administração direta. E aí ele tem a competência para prestar segurança pública ou não? Tem. Ele vai delegar? Não, nesse caso não vai ter descentralização. O que vai ter aqui? Desconcentração, porque vai ser dentro da própria administração direta. Então, o próprio Estado vai ofertar uma atividade que já está ele incumbida diretamente, que é quem? Ou que é o quê? A segurança pública. E aí o Estado do Ceará vai e cria o quê, ó? A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. É dentro, é interno. Então, é desconcentração, tá criando um órgão. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social é um órgão. Então, aqui a gente não vai ter descentralização. A gente vai ter o quê? Desconcentração. Por quê? Porque a SSPDS é um órgão. E aqui é uma repartição, uma competência que eu estou dividindo para ela, interna. Então, é dentro, abaixo de mim, ó, eu sou o governador, tô olhando aqui, tenho que ofertar a segurança pública. Pá, tô vendo aqui a secretaria, então quem vai ofertar é ela. Outro exemplo ainda, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, ela se divide, né? Vamos pegar aqui o exemplo, a nossa gloriosa. A gente também tem a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, perícia, mas vamos dividir aqui na gloriosa. A SSPDS vai e pega, ó, vou criar um órgão apenas para cuidar da polícia ostensiva, que é a PMCE. Eu vou criar a Polícia Civil para cuidar da polícia repressiva, vou criar o Corpo de Bombeiros para atividade de defesa civil. E assim vai dividindo a competência internamente. E aqui é outro órgão, a PMCE, que é criado através de quê? Isso, inclusive, foi uma questão do meu concurso, 2021. Qual é o processo que a PMCE é criado? É desconcentração ou é descentralização? Desconcentração, porque é interno. Essa era a resposta da questão. Não trouxe ela aqui, mas se você pegar a prova 2021, tem lá essa questão, perguntando qual é o processo que se dá a criação da PMCE. É desconcentração, porque é órgão, criando um órgão. Então, essa SPDS, quando cria a PMCE, tá tendo desconcentração. Então, agora você já sabe que desconcentração é criação de órgão. Vamos lá no item D. Desconcentração material temática. Pronto. Eu já entendi o que é desconcentração, mas agora eu tenho que entender o que de acha é desconcentração material temática. Não propriamente. Eu vi esse conteúdo recentemente, inclusive, e é muito específico, certo? É trazido por doutrina minoritária. Doutrina que são aqueles estudiosos do direito que estudam o direito administrativo e resolvem criar as suas próprias teorias. E aí parte dela, né, a minoria, criou essa desconcentração material temática. Mas no caso aqui é basicamente para órgãos específicos. Por isso que é temático, é um órgão temático, órgão específico. Então não vai decorrer de uma hierarquia entre eles. Aqui é de uma especificidade. Por isso que não vai estar correto o item D. Nesse caso, a desconcentração não é hierárquica. Essa desconcentração material temática é através de especialidade, beleza? Então, por isso que fica falso o item D. E o item E, ó. Um exemplo de desconcentração ali, querendo te confundir, é a criação de uma autarquia? Não, vem aqui, ó. A criação de uma autarquia, que faz parte da administração direta, é o quê? É descentralização. Cuidado, para não te cair aí nas pegadinhas. Desconcentração, criação de órgão. Mas se eu estou criando uma fundação pública, ou uma autarquia, ou uma sociedade economista, ou uma empresa pública, é descentralização. Não confunda isso aí. Então, ele quis fazer cair nessa pegadinha, mas não é desconcentração, ok? Ó, descentralização, beleza? Por isso que o único item correto, realmente, é o item B, fazendo a gente marcar item B de bravo na questão 1. Vamos para 2. Que diz o seguinte: considerando a classificação das entidades da administração indireta, pronto, agora eu já sei, Ciane, que é a administração indireta. É o MUD? É? Não. Ali é a administração direta. Aqui a gente está falando de quem? Pode colocar, ó, repita até dar uma dor. Fase, fase, fase. O que diabo é o fase? Fundação pública, autarquia, sociedade mista, empresa pública. Então ele está dizendo, ó, considerando a classificação das entidades da administração indireta, que são essas 4, assinale a opção que apresenta sucessivamente, ou seja, basicamente que é em ordem, a natureza jurídica do Banco Central, da Caixa Econômica Federal, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, da Universidade Federal da Bahia e do Banco do Brasil. Vai olhar assim, puta merda, a Suene explicou que tem realmente a administração indireta, mas como é que eu vou saber o que de acha é o Banco do Brasil, o que de acha é a Caixa Econômica e o restante? Você vai saber agora, senão é obrigatório saber, principalmente se você não teve contato ainda. Mas agora você vai entender. O que de acha é o Banco do Brasil, o Banco Central, Suene? O Banco Central é um tipo de autarquia. A União, ela não tem que cuidar da parte financeira, não tem, do país? Tem, mas ela não quer, ela vai delegar ali, transferir a competência para uma autarquia que é o Banco Central. Então aqui é descentralização, beleza? E a gente tem a Caixa Econômica Federal, que é um exemplo de quê? De empresa pública. Empresa pública.
E aí, a União também, não quero cuidar não, vou transferir aqui para empresa pública Caixa Econômica. O IBAMA é um exemplo de quê? A autarquia também. A autarquia. Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Rio de Janeiro, tudo autarquia também. E o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. E aí já cabe você colocar também outra que cai muito, que é a Petrobras. Beleza? A Petrobras também é sociedade de economia mista. Aí você já pode anotar, que aí você pode ser exemplos de fundação pública, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública, que podem cair como exemplos. E aqui já caiu, ó, autarquia, já não pode ser o item B, porque começou com sociedade de economia mista. Já não pode também ser o item D. Então, se você soubesse pelo menos o que de acha era o Banco Central do Brasil, você já conseguia basicamente reduzir aí para o seu índice de acerto aumentar para 50%, pelo menos chute. Não sei, mas eu sei também que a Caixa Econômica Federal é empresa pública. Não, já marcava o item A. Porque já está dizendo no 2 aqui que era sociedade de economia mista, no item C. Então, não é. A Caixa Econômica é uma empresa pública. O IBAMA é a autarquia, ó, 3. A Universidade Federal da Bahia, autarquia também. E sociedade de economia mista é o Banco do Brasil, beleza? Então, item A de aprovação. Pega essa questão realmente para você fixar. Aí você já tem o exemplo de 6 entes e as suas especificidades, porque eu coloquei também a Petrobras, que cai muito. Beleza? É isso, hein? Bota um exemplo de fundação pública, eu ainda não sei. FUNAI. A fundação do índio, lembra? Nacional do Índio, tá aí, ó. Proteção ao índio. É um exemplo de fundação pública. Beleza? Então tá um exemplo de cada um dos entes para vocês terem uma basezinha. Vamos para a questão 3. Que diz o seguinte: o prefeito de determinada cidade criou, por meio de um projeto de lei, uma autarquia. Se a autarquia é desconcentração ou é descentralização, pessoal? É descentralização, né? Centralização. Beleza. Que diz, com a finalidade de desempenhar o serviço de saneamento básico. Então, observa, o prefeito que faz parte do município, ele tinha a competência já de prestar o serviço de saneamento básico. Não, mas não vou não, vou colocar para uma autarquia. Então, vou descentralizar essa atividade. Show. Como o abastecimento de água, tratamento de esgoto e limpeza. Não se trata de uma característica da autarquia. Pronto, aqui a gente já vai especificar. Eu não vou conseguir colocar todas as características dela, mas aqui a gente vai rechaçar a opção que não for o gabarito. O que não for verdadeiro sobre a autarquia. E o restante já é verdadeiro, você já vai botar nas suas anotações como características das autarquias. Por quê? Cai também? Cai. Vem cá. Não basta, no direito administrativo aqui, ó, não basta você saber que o FAS e a administração indireta, não. Você tem que saber as características da fundação pública, da autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Porque eles confundem muito. Principalmente esses dois, ó. Sociedade de economia mista e empresa pública, meus irmãos, querem te confundir de todo jeito. Com o tipo de regime, com a parte de personalidade jurídica, tudo que eles, porque eles são muito parecidos, mas tem as diferenças, e nas diferenças que basicamente eles caem, beleza? Então, você não tem contato ainda com essa disciplina? Tenha, porque faz diferença, beleza? Então, pessoal, eu vejo muito pessoal aí comendo direito penal militar, que é importante, comendo processo penal, que é importante também, e é gostoso de estudar, eu sei, mas a gente tem que principalmente se destacar nas disciplinas que a galera, em regra, não gosta de estudar ou é fraca. Por quê? Não tô dizendo que a pessoa é burra, não, é porque ela não gosta de estudar aquilo ali. Às vezes, muitas vezes, por não gostar de estudar, ela pega e deixar para amanhã. Vou estudar aqui mais uma vez aqui o que eu gosto. Aí acaba deixando o português de lado, o raciocínio lógico de lado, e vai estudando mais direito. Ó. E é só o direito que ele gosta. É o constitucional, o penal, militar e o processo. Engolindo, a legislação extravagante. E as outras ficam de lado. Aí pode gabaritar isso aí. Mas se tu não cumprir os requisitos do português, da história, da atualidade, do raciocínio lógico, do direito administrativo, irmão, você roda. Então, estude tudo. É claro que uma disciplina ou outra vai ter mais empolgação, mas estude tudo, não deixe de estudar. E vamos lá, não é uma característica da autarquia pública. Tem personalidade jurídica de direito público, verdadeiro. Já anota aí como observação, já é uma característica dela. B, compõe a organização. Olha aí, você já conseguia resolver a questão mesmo que não soubesse nenhuma característica. Vem cá, a autarquia faz parte da administração direta? Não, né? Então já é o gabarito, faz parte da administração indireta. Ele não quer o que não é característica? Então pronto, ó, o item B. Mesmo que não soubesse porra nenhuma da autarquia, tu conseguia resolver, porque eu já tinha explicado essa partezinha aqui. Então, TAJ total, B de bravo de novo. Aí no item C, ó. A autarquia, gente, possui uma gestão administrativa e financeira descentralizada? Sim, porque decorre da descentralização. E aí, a gente vem também com o item D, serviço autônomo como personalidade jurídica, patrimônio e receita própria. Exatamente, a autarquia ela tem o seu próprio patrimônio e receita. Beleza? Então tá verdadeiro. O único item falso realmente é o item B de bravo. Vamos na questão 4. Que diz,
A estrutura do aparelho público brasileiro compreende a administração direta e indireta. Você vê, né? Eu já tô TAJ total, mude fase. TAJ. Delineando as formas pelas quais o Estado organiza suas atividades. Assinale a opção que apresenta características de uma sociedade de economia mista. Eu não estudei, mas você vai aprender agora. Beleza? Sociedade de economia mista. Vamos ler o item A. A sociedade de economia mista, Suiane, ela executa atividades econômicas? Sim. Até aqui, ok. Alguma delas típicas da iniciativa privada e outras assumidas pelo Estado como serviços públicos. Verdadeiro. A sociedade de economia mista, vem cá, ela basicamente funciona como? Ela é um ente da administração pública, só que ela funciona como uma empresa estatal. Ela tem um capital privado, ou seja, de uma esfera particular. Você ali, um empresário, por exemplo, eu quero entrar com um capital na Petrobras, que é um exemplo de sociedade econômica mista. Eu posso? Pode, porque na sociedade econômica mista entra tanto capital público, por isso que é misto, tanto capital público do Estado, quanto capital privado, dos empresários, comerciantes, pessoal que tem dinheiro, né? Então, tá aí, uma sociedade econômica mista, ela tanto pode, ela executa, em regra, uma atividade econômica, mas ela também pode prestar serviço público. Ela pode tanto ter esse viés econômico, de forma a arrecadar, por exemplo, a própria Petrobras, como também executar o serviço público, por exemplo, através da gasolina, né? O petróleo, por exemplo. Então, ela tem esse viés basicamente misto realmente. Pode ter uma atividade econômica, pode prestar serviço público e tem capital público e privado. Contanto que o capital público prevaleça. Não é 51%, é 50 mais 1. Então, se eu tenho ali 200 pessoas colaborando, basicamente, na Petrobras, eu preciso pelo menos de 101 ali representando a atividade do Estado. 100 mais 1, beleza? Para representar a maioria. Então, sempre o capital público prevalece. Então, tá verdadeiro o item A. B, presta serviços públicos, comerciais e industriais do Estado. Não, aqui, atividades econômicas ou prestação de serviço público. Beleza? C. Fornece serviços e promove ações colaborativas entre 2 ou mais entes federativos com o propósito de atender ao interesse coletivo e proporcionar benefícios. O interesse da sociedade econômica mista não é esse. Eu não preciso dessa ação colaborativa de 2 ou mais entes federativos. Por exemplo, o estado do Ceará e o Maranhão. Não é esse o viés dela. O viés ou é atividade econômica ou é prestar o serviço público. Beleza? Então tá falso. E D. Desempenha atividade típica do estado? Não. Quem desempenha a atividade típica do Estado é as autarquias, beleza? Você coloca aí que já é uma característica dela. Por exemplo, que a gente viu no caso da Previdência Social, beleza? Que a Previdência Social já é uma atividade típica da União, então quem vai prestar é o INSS. Então quem presta aí é a autarquia. Já a sociedade econômica mista sempre lembra, ela tem esse viés dual, misto. Posso prestar serviço, posso explorar visando lucro. E também tem capital público e privado, contanto que prevaleça o público. Vamos para a quinta. Tendo em vista que as autarquias representam entidades da administração pública indireta, isso eu já sabia, questão disso só para eu fixar mais, com personalidade jurídica própria, criadas por lei específica, sua estrutura objetiva garantir eficiência na execução de serviços de cunho estatal, tais como educação, saúde, cultura, entre outros, promovendo uma gestão mais ágil e específica no atendimento das demandas públicas. Tratam-se de características das autarquias de acordo com a CF, Constituição Federal. Alternativo, aqui a gente quer o correto, né? Aquela questão que a gente já tinha resolvido, pedia o que não era característica da autarquia, aqui a gente vai marcar a certa. A. Possuem personalidade jurídica própria? Verdadeiro. Autonomia? Sim. Tanto administrativa quanto financeira. Então já tá verdadeiro o item A. Já gabarita. Vamos na B, porque é que tá errado, gente? São vinculadas ao poder legislativo e dependem exclusivamente de suas diretrizes? Não. Elas são vinculadas ao poder executivo, porque é o poder executivo que está inerente a atividade administrativa, é ele que vai executar a atividade do Estado. A gente tem 3 poderes, né? O poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Esse aqui cria lei, esse aqui julga e aplica a lei, e esse aqui executa, beleza? Então, é o poder executivo aqui que estaria relacionado à autarquia, com a administração pública. Não é o poder legislativo, ele aqui cria a lei. Então, tá falso o item B. C. São entidades sem fins lucrativos, dependentes exclusivamente de recursos do Poder Judiciário. Falso. Por quê? Não é exclusivamente do recurso do Poder Judiciário e nem exclusivamente também de recurso do Poder Executivo. Então fica falso. E principalmente do Poder Judiciário. Falou em autarquia, em administração direta ou indireta, aí tem relação com o Poder Executivo, mas não é exclusivamente com ele, beleza? E aí o item D,
Criadas por lei, beleza, são criadas por lei. Mas tem o intuito de realizar a atividade de forma centralizada? Não, agora você já sabe, é forma o quê? Descentralizada, autarquia. Quem é que executa a atividade de forma centralizada? Ou é a União, ou é o município, ou é os estados, ou é o Distrito Federal. Beleza? Então tá falso o item D. Vamos para 6. Ó, ouvi aí um guerreiro falando de 51% público, 49% privado. Não é assim. Vem cá. Não vejo muitas questões do tipo. Mas é 50 mais 1, certo? Não é 51% 49, não é. É 50% mais um voto prevalecendo o público. Não é 51-49, tá certo? Vamos lá na sexta questão. No contexto abrangente da administração pública, como se delineiam e se diferenciam a sociedade e a economia mista e uma fundação, considerando não apenas a estrutura organizacional e legal, mas também os propósitos, funcionamento e impactos sociais. Alternativas, vamos lá. Ele quer aqui que você basicamente faça a diferença entre uma sociedade economista, o SEM, e uma fundação. Vamos lá. A sociedade economista são entidades sem fins lucrativos? Não, a gente já viu que a sociedade economista ela pode ter o quê? Um viés de exploração, botar exploração econômica. Então, como é que ela vai explorar uma atividade econômica sem visar o lucro? Como é que a Petrobras, eu sendo particular, vem cá, eu sendo empresário lá ricão, vou entrar aqui com 2 milhões na Petrobras. Ele não vai querer ter lucro não, tá fazendo por bom grado, meu amigo, né? Não tem uma sociedade economista não ter lucro, beleza? Vou resolver mais um aqui, viu, Caio? O item A, então, tá falso. Vamos na B. A sociedade de economia mista são criadas por lei específica? Não. Quem é criado por lei específica? É a autarquia. As sociedades de economia mista são apenas autorizadas por lei. Beleza? Autorizadas por lei. Você coloca aí. Tem uma autorização legal. C. A sociedade de economia mista tem capital exclusivamente público? Falso, a gente acabou de ver. Tem capital o quê? Misto. Desde que prevaleça o capital público. E o item D, ó. A sociedade economista tem fins lucrativos e são compostos tanto por capital público quanto privado, verdadeiro. Enquanto as fundações têm finalidades específicas não lucrativas, verdadeiro. Exemplo, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ela tem a finalidade específica de proteção ao índio, mas ela visa lucro? Não. Porém, a sociedade economista, sim. E com capital tanto público quanto privado. Então, o gabarito entender na questão 6. Tem ainda 7, 8, 9... Não, foram 8, né? Então, vamos arrochar bem rápido aqui para entrar. Ó. No contexto da organização administrativa do Estado, o que caracteriza uma autarquia? Ó? A. Uma empresa privada? Não. Autarquia tem personalidade jurídica de direito público e desempenha atividades típicas do Estado. Não é empresa privada. Falso. B. Uma entidade com autonomia administrativa e financeira criada por lei, verdadeiro, para desempenhar funções típicas da administração pública, verdadeiro. A gente até viu o exemplo do INSS. Desempenha funções típicas do Estado. C. Um órgão subordinado? Não. O órgão subordinado, ele deriva do quê? Da desconcentração. Falou em órgão, é desconcentração. Não é descentralização do processo da autarquia. Então, falou que a autarquia é órgão, já rechaça. Nem a autarquia é órgão, nem fundação pública, nem sociedade economista, nem empresa pública. Falou que eles aqui são órgãos, tá aqui? Falso. Eles são o quê? Entes ou entidades administrativas. Beleza? E D. A autarquia é uma organização não governamental que recebe financiamento público? Falso. Não é organização, ela é uma entidade, beleza? Que possui autonomia para prestar suas atividades. Então, o INSS ele tem autonomia tanto administrativa para regular a sua própria organização, vem cá. Tanto que o INSS tem concurso, né? A gente tem concurso para o INSS. Ele vai se regular ali. Então, eu vou colocar esse funcionário nessa função, tal. O pessoal ali fez o concurso. Por isso que ele tem essa autonomia. E a autonomia financeira também, para conseguir regular ali, por exemplo, o pagamento, um exemplo desses funcionários. Beleza? Então, alternativa letra B, gabarito. Vamos para a última agora aqui para o Caio entrar. Já tá me acochando. É constituída por órgãos que fazem parte da administração... Peraí, que eu me perdi. É constituída por órgãos que fazem parte da estrutura das pessoas federativas, pessoas políticas, os entes políticos que a gente viu, que exercem a atividade administrativa de forma centralizada. Quem é? É a administração direta, tá aqui, ó. A administração direta exerce a atividade o quê? De forma centralizada. Então, a União, se ela quiser cuidar da Previdência, tá centralizado nela. Mas se eu quero jogar para o INSS, estou descentralizando, beleza? Então, cuidado. Descentralização, administração indireta. E centralização, administração direta. Que a gente vai finalizar nossas questões.